Meu pai um dia chegou e falou: "Ó, não vou te dar mais dinheiro porque você tá gastando muito. Dá o seu jeito." 13 anos de idade eu tinha nessa época. Com 17 anos eu já estava líder no bairro. Como o empreendedorismo entrou na sua vida? Eu sou daquelas famílias tradicionais que os pais eles formam os filhos para estudar, passar concurso. Essa foi minha base. E aí tive uma grande perda, né, na minha vida, que foi meu pai. Ele veio a falecer. Foi um momento também de eu reforçar minha fé e tomar novos rumos. Eu posso dizer que hoje empreender é o que é de melhor no Brasil. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é ter liberdade financeira, pagar em dia seus colaboradores, as contas em dia, mas isso não é o principal. O que um empresário, um empreendedor precisa fazer para ter sucesso na empresa dele? Não deixar a ansiedade te dominar. Às vezes você cria muita expectativa em uma coisa e quando você vai realizar ela é totalmente diferente. O mais importante é você buscar conhecimento daquilo que você vai fazer. A zona de conforto, ela te leva a concluir aquilo que você muito queria. Você tem que entender que isso ali, para poder haver uma sustentação, isso se vem da onde? Do seu próprio trabalho. Então tem que existir um equilíbrio. Se você exagerar e a balança ela começar a tender a você ficar mais tempo na zona de conforto, isso vai deixar a sua empresa sem manutenção, sem cuidados. Então é muito importante você ter um equilíbrio para que você não deixe cair na zona de conforto. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, fundador e proprietário da Pizzaria dos Brinquedos. Este é o nosso sétimo episódio. Como nós prometemos, estaremos trazendo um empresário que deu certo para a história dele contribuir com o seu sucesso, com o seu projeto e com o seu futuro. Você que tem um sonho de crescer, de montar, de crescer na sua empresa, de repente ter uma loja, montar uma segunda loja, aqui vamos ter informações privilegiadas. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante com você a história hoje do nosso convidado, que é o Aldrin Fernandes. Seja bem-vindo. Aldrin, muito prazer estar recebendo você aqui no Você Também Podcast. E obrigado por ter aceitado aí nosso convite. Eh, Fique à vontade para estar se apresentando aí e tenho certeza que hoje vamos ter um bate-papo bem bacana. Um excelente encontro aqui. O dia da gente, como é empreendedor, né? É bem corrido. Eu sou Aldrin, gente. Me chamo Aldrin Fernandes, sou da empresa 14 Print. Nós temos hoje 15 anos de mercado, mas não é só 15 anos de mercado. Ainda vem de outros tempos, né? Que eu comecei bem mais cedo. E aí vou estar apresentando, né, para vocês como é que foi esse início de carreira, né? Que apesar da gente chegar até onde a gente chegou, a gente ainda tem outros caminhos ainda para percorrer, né? Então ainda não parou, né? A gente ainda vai continuar avançando. Aldrin, eu fiquei surpreso, você novo, tem 35 anos, nós estávamos conversando, não é isso? Sim. 35 anos e quantos anos da empresa? A empresa ela já vai para 15 anos, no total de CNPJ. Rapaz, É, então você começou essa empresa com 20 anos. exatamente. Pô, bacana. E o que te motivou a empreender? Alguém da sua família, te influenciou? Como o empreendedorismo entrou na sua vida? Ó, eu sou daquelas famílias tradicionais que os pais eles formam os filhos para estudar, passar concurso, pré-militar, aí para depois chegar na fase da faculdade, você seguir uma carreira universitária, depois ter uma profissão em uma grande empresa. Essa foi minha base. E durante algumas passagens da minha vida, eu sempre observei meus pais trabalhando, que eles já tinham seus próprios negócios. Então aquilo ali nunca, assim, de início, como eu era muito jovem, eu não tinha muito interesse. O meu foco realmente era estudar e passar para concurso. E aí o tempo foi passando e eu fui desenvolvendo, assim, uma inspiração, né, através do exemplo deles. E aí tive uma grande perda, né, na minha vida, que foi meu pai, que ele veio a falecer, infelizmente, por uma doença chamada câncer, né. E ali eu tive um encontro com Deus, né, que foi um momento também de eu reforçar a minha fé e tomar novos rumos, né, porque eu naquele momento pensei em desistir de tudo, falar: "Ah, não vou mais estudar, vou largar tudo isso, vou ser um cara rebelde, um cara, enfim, que vive a vida como a vida é, né,
deixa a vida me levar, como diz a música. E ali eu comecei a entender que esse estilo de vida não era bom para mim. E que ali eu tinha ainda um exemplo na vida, que era minha mãe, né? Mesmo que meu pai tivesse ido, como um bom exemplo, que ele deixou boas lembranças, a minha mãe também ainda era um bom exemplo para mim. Então isso ali também me deixou assim, de certa forma, ainda com a esperança, né, de um futuro melhor, que foi aquilo que eles construíram na minha vida, que foi me trazer ao mundo para poder me dar um norte. E eu segui exatamente o que eles queriam, mas tive essa fase e dali foi a divisão de águas, onde eu comecei a ver que minha mãe já trabalhava com, vendas, né, e aí ela falou: "Aldrin, vamos numa reunião de negócios comigo?". E aí eu participei, né, dessa reunião sem experiência nenhuma, ela me colocou de roupa social, já não gostava de andar de roupa social, e aí eu fui, cheguei naquele local cheio de pessoas, né, diferentes, assim, com terno, gravata, e aí eu tentei ver a palestra, prestar atenção, e dali eu comecei uma experiência com um empreendedor, né, que já estava no ramo de gráfica, né, que é o que eu estou hoje, no caso, e ele me deu, assim, uma oportunidade de começar. Mas esse foi o seu primeiro, contato com o empreendedorismo ou você teve uma outra experiência antes? A minha primeira experiência foi quando eu era criança, quando eu tinha, assim, aquela pré-adolescência, né, que todo jovem vai pra rua, joga bola, brinca de pique-esconde, e ali eu tinha um bairro, né, um bairro aqui muito tranquilo onde eu moro, né, moro até hoje, e ali a gente tinha uma comunidade de amigos, né, e ali a gente brincava muito de soltar pipa. Então, através de pipa, eu comecei meu primeiro negócio. Onde o meu pai um dia falou: "Filho, você está gastando muito dinheiro com isso". E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, na verdade, vou botar assim, né, 13 anos de idade, precisamente. 13 anos de idade eu tinha nessa época. E ali meu pai um dia chegou e falou: "Ó, não vou te dar mais dinheiro porque você está gastando muito. Dá o seu jeito". Aí eu tomei aquela dura, né, do meu pai, e aí eu um belo dia, né, assim, olhando para o chão, chutando o chão, igual o Chaves Uhum. faz. Olhei pro chão, vi uma pipa rasgada, aí eu falei: "Caraca, essa pipa aqui rasgada, vou levar pra dentro de casa, vou tentar colar ela". Colei ela com durex, aí comecei no outro dia a ir pra rua e comecei a usar ela e falei: "Cara, eu não gastei nada, eu gastei só um pedaço de durex". E beleza, aí comecei a catar um monte de pipa na rua, igual catador de reciclagem, aí acumulei um monte de pipa, que eu ficava caminhando pelo bairro, levava pra casa, consertava, levava pra casa, consertava. E não tinha mais gasto, né, meu pai não falava: "Ué, você não quer mais comprar pipa?". "Não, não pai, agora eu só pego pipa na rua e colo e boto pra pra andar, voar", né. E aí um amigo meu veio, né, meus coleguinhas de infância: "Aldrin, quanto que é pra você não, na verdade minto, eles não falaram pra quanto que é, né, eles perguntam: "Pô, tem como você colar pra mim essa pipa aqui que tá rasgada?". Que eu vi que essas pipas estão tudo arremendadas, eu falei assim: "Tá, beleza". Aí comecei aquela brincadeira. Daqui a pouco: "Pô, cara, olha só, meu durex tá acabando, vou ter que ir lá no armário e comprar de novo. Me dá 5 centavos aí". Aí de 5 em 5 centavos, de 3 em 3 centavos, que naquela época o real era diferente de hoje, né, a valorização, eu fui enchendo uma latinha. Aí aquela minha latinha começou a encher, 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 aí eu comecei a olhar aquele monte de moedinha, eu falei: "Caraca, vou comprar mais durex, vou comprar o quê?". Aí comecei a ter exemplos, né, de outras pessoas que faziam pipa, fabricavam, e enfim, resumo da história, virei uma fábrica de pipas. Com 17 anos eu já estava líder no bairro, já tinha gente de outros municípios já vindo comprar, eu já estava comprando, meio que metade de um caminhão fechado já para poder atender toda a demanda que eu tinha e diversifiquei, joguei rabiola, joguei linha, carretel, enfim. Esse foi um dos primeiros, que eu posso dizer, negócios, né, mas era informal. Nosso canal, ele é para motivar, e dizer que vale a pena empreender. E hoje com essa sua experiência, o que que você pode dizer, com o resultado que tem? Você se arrepende de não ter seguido essa carreira tradicional que era da sua família? Sua experiência hoje como empreendedor, você é feliz? Então, relacionado a essa questão do tradicionalismo, eu não tenho, assim, nenhum tipo de arrependimento, até porque quando a gente vê que, mesmo com toda a dificuldade do mundo, a gente ainda tem uma segunda chance da vida, né, que é uma outra oportunidade que a gente nem espera que vá acontecer, eu posso dizer que hoje empreender é o que é de melhor no Brasil, né, em relação ao nosso país. Então isso também me motivou a querer avançar e continuar a caminhada.
né, de percorrer por mais bairros, percorrer mais estados, buscar novos contatos, novos fornecedores, novos clientes. E isso ajudou a empresa realmente a ter mais assim, um objetivo, né, de grandeza, de querer ter departamentos, setores, pessoas que são realmente profissionais qualificados. Isso tudo eu fui aprendendo também, lógico. A gente sempre tem que buscar conhecimento. Na sua opinião, Aldrin, para uma empresa ter sucesso com toda essa experiência que você tem, são 15 anos, com a 14 Print, né, Sim. a gráfica, você dando uma dica para a pessoa que está nos assistindo, do que um empresário, um empreendedor precisa fazer para ter sucesso na empresa dele. Pode dar mais de uma dica, fica à vontade. Ok. Dica importante é você não deixar a ansiedade te dominar, porque você é uma das coisas que influencia no resultado de um empresário, de um empreendedor, é o problema da ansiedade. Às vezes você cria muita expectativa em uma coisa e quando você vai realizar ela é totalmente diferente. Então, quando você está vindo de uma primeira jornada, o mais importante é você buscar conhecimento daquilo que você vai fazer. Então, uma das dicas que eu tenho, a segunda no caso, é Sebrae, né, para pequenas e médias empresas. É uma escola de negócios online que você pode pegar e ali com algumas informações você já ter o beabá do seu próprio negócio que você ainda vai investir dinheiro. Então, antes de você botar o dinheiro, você buscar o conhecimento que é o mais importante antes de abrir o negócio. Concordo contigo em relação à sua dica. Acho muito boa, Sebrae. Inclusive, eu estou fazendo um acompanhamento, estou recebendo, né, esse acompanhamento do Sebrae na minha empresa e está sendo bastante, está contribuindo bastante com o crescimento do meu negócio. Aldrin, estamos falando aqui sobre buscar conhecimento, né? Falamos aqui do Sebrae. Aproveitando para te perguntar se algum livro, alguma informação assim que você considera privilegiada, que fez diferença no seu sucesso, para você compartilhar com os nossos ouvintes, você Sim, tem? tenho sim. É um dos primeiros livros, né, que foi é como se fosse o segredo, né? Mas eu já vou falar, é The Secret, que é de Bob Proctor. Foi o primeiro, assim, um dos primeiros livros que eu li que eu senti uma conexão com o conhecimento didático e aplicado na minha vida empresarial até hoje. E dá para notar que nesse conhecimento que você pega nesse livro, você meio que vive isso, mas você não percebe. E quando você aplica essas leis do sucesso na sua vida e você se comporta como tal, você já começa a mudar a sua questão de empreendedorismo. As pessoas já te veem de uma outra maneira e já começam a te respeitar, já começam a te ouvir melhor, prestar mais atenção no que você tem a oferecer. E, enfim, o segundo, assim, uma segunda ideia de livro, que é o mais recente que eu tô lendo, que é do Waze, do criador do Waze, Yuri Levine, que é apaixone-se por problemas e não pela. No caso, né, para você se apaixonar por problema, por quê? Porque quando você tem um problema, você fica naquela questão do enigma. E aí, poxa, não é fácil de resolver, você acha que é impossível. Mas, na verdade, se você buscar uma solução criativa, você consegue resolver diversos tipos de problemas que, na verdade, no mundo dos empreendedores, são problemas básicos, né? Quando a gente vê um problema de gestão financeira, porque o cara não poupa o dinheiro, ele gasta com o lado pessoal dele. Então, são livros básicos e que te levam a ter uma experiência como um empreendedor de sucesso. Vou aproveitar também e deixar minha dica aqui para você que está nos assistindo. Eu também estou encantado com um livro que eu comecei a ler essa semana. Não sei se você conhece. Pai Rico, Pai Pobre. Ó, pode acreditar que minha dica é excelente. Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito show. Eu eu tô no final agora da minha leitura, de ontem, estava falando sobre, dentro da teoria ali do escritor, né, o que é o investimento ativo e investimento passivo. E eu já pratico, mas muitas vezes é bom você escutar o óbvio. Então, estou encantado com o livro.
E minha dica, Pai Rico, Pai Pobre. Você já leu esse livro? Sim, é um excelente conteúdo e divisor de águas, né? Porque você se conecta àquela experiência daquele empreendedor e você fala: caramba, eu tô pelo mesmo caminho, só preciso fazer umas aparas aqui, ó, mudar esses conceitos aqui que talvez estejam errados. E aí você busca melhoria contínua. Isso aí. Aldrin, o que é sucesso para você? Bem, sucesso para mim é ter liberdade financeira, né, que é um tema da atualidade, que as pessoas hoje elas, no caso assim, estão buscando hoje basicamente quem é empreendedor sabe, né? Pagar em dia seus colaboradores, manter as contas em dia, mas isso não é o principal. É o resultado de um trabalho bem feito, em equipe. Mas o sucesso em si é você ter mais liberdade com a sua família, você poder viajar, você poder, fazer o que você gosta, você ter mais tempo com seus filhos. E isso para mim é o mais importante, são as pequenas coisas da vida, que a vida oferece, que são as mais, assim, que trazem mais saúde, né, traz mais motivação pra gente. Fortalecendo as suas palavras, fazer aquilo que a gente quer fazer para nossa família, né, dar um conforto, é um privilégio, né, é sucesso, com certeza. E muitas pessoas estão nos assistindo e têm medo de tomar o primeiro iniciativa ali, de ter seu próprio negócio. O que você pode passar aqui de orientação para os nossos ouvintes, que você, na sua trajetória, observou empresários praticando que não dá certo? Bem, pessoal, assim, trabalhar com dinheiro é o efeito da multiplicação ou da subtração. Se você tem, um exemplo, R$ 100 e você pega esse dinheiro e investe, você tem que saber qual vai ser o retorno que você vai obter em cima desse investimento. Você já começa pensando do menor valor para você conseguir, com o tempo, ir escalando valores maiores. Porque se você pegar e não pensar em deixar uma parte para cada situação diferente, por exemplo, poupar dinheiro. Muitas das vezes a gente fica naquela empolgação, vou pegar o dinheiro, vou investir tudo, e quando você investe tudo e não sobra nada, quando você começa o primeiro mês do seu negócio e não dá certo, e no segundo mês. Então, é um erro que muita gente comete e que eu recomendo que não faça por esse caminho, porque eu já também tive experiências ruins nos negócios. E com isso, eu me tornei uma pessoa mais forjada, né, digamos. E eu aprendi que poupar dinheiro é importante, você guardar, reservar para quando você tiver uma emergência, isso vai te ajudar a solucionar um problema que você mesmo causou, ou que foi problema da economia do país, ou que foi problema adversos, né? Que podem surgir situações diferentes, que você não está preparado. Então, você pegar e entender do pequeno para o maior, né? Isso já começa de R$ 100. Você pega dos 100, guarda 50, guarda 30, aquilo ali tem que ser fundo de reserva. Então, o empresário hoje que não guarda dinheiro, que não sabe ter uma economia, ele não vai aprender a multiplicar dinheiro. Aldrin, como você se mantém produtivo e focado em meio a tantas tarefas? Bem, hoje eu estudo um pouco de neurociência, que é a questão dos hábitos, né? Neurociência está relacionada aos hábitos. Então, muitos dos nossos hábitos, às vezes, eles estão repetitivos e você não percebe que, às vezes, a sua rotina ela é uma rotina que você não produz, você só se sente incapaz de fazer mais. E para você melhorar a situação, é o seguinte: eu, por exemplo, dando meu próprio exemplo, eu gosto de esportes, eu pratico esporte no horário certo. Eu busco ter uma rotina de alimentação sempre dentro de um horário ideal, para que isso possa se tornar parte da minha qualidade de vida, dentro do ambiente de trabalho. E certas situações que eu não sou responsável, eu tenho que delegar para outra pessoa. Eu tenho que falar para a pessoa: não sou eu que vou resolver, é você que vai ter que resolver. Você é a tua função. Aí, mesmo que a pessoa não saiba resolver, aí sim existe um treinamento que eu acho que todo empreendedor às vezes não faz com aquele colaborador que tem uma certa dificuldade em alguma tarefa. Então, para gerar uma qualidade de vida, é isso, é você gerenciar os seus próprios hábitos.
Às vezes você tem hábito que tá te deixando devagar. Às vezes você tem hábito que tá te deixando muito ansioso. Então, primeira coisa, cuidar bem da saúde. Faz uma caminhada de manhã, lê um livro, tira um tempo com a sua família. Não fica preocupado com o que vai acontecer. Só aprenda a gerenciar seu tempo, priorizando você primeiramente. Depois as outras coisas vão acontecer. Então você se considera uma pessoa equilibrada? Assim, a minha experiência, eu não sou referência nesse ponto, em relação a equilíbrio e gestão do tempo. Em relação a minha meu tempo que eu dedico à empresa, eu confesso que eu deixo um pouco a desejar com a família. E a sua experiência, você considera equilibrado ali em relação ao seu tempo com a família? E também pode falar em relação ao equilíbrio com o recurso que chega até você. Você tem um equilíbrio ali com o dinheiro? Conta um pouco pra gente. Então, relacionada à parte, de recursos, eu consigo, assim, desenvolver uma estratégia de segurança, que é para a gente saber qual é o ponto de equilíbrio. Ou seja, qual é a minha necessidade real, o que que eu preciso, para que eu não seja uma pessoa exagerada, que eu vá esbanjar aquilo que eu realmente acho que naquele momento eu tenho que fazer aquilo, e na verdade eu tenho que ter um certo freio, né, da minha própria mente. Então, em relação a tempo, o que que eu busco fazer? Eu busco ter uma tríade, né, que é o que significa que você tem que ter uma agenda. O empresário hoje, ou o empreendedor, o que seja, ele tem que ter uma agenda. Ele tem que aprender a escrever, exercitar esse hábito de falar: "Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo", e vai ter que seguir essa programação. E eu conheço algumas pessoas que às vezes têm negócio, estão perto de mim e falam: "Pô, caraca, eu tô com dificuldade de gerenciar meu tempo, eu nunca saio da empresa, eu nunca tenho tempo para minha família". Eu falei: "Gente, para, escreve tudo que você faz no dia, e aprende a ver o que que é importante, o que que não é importante, o que que dá para jogar para frente, o que que dá para fazer agora que é realmente importante". E aí você começa a desenhar o seu próprio tempo. E isso é liberdade do tempo. É quando você sabe que você pode acordar naquele horário, mas você também tem responsabilidades. E você às vezes precisa acordar um pouco mais cedo, porque tem a ver com o próprio tempo. Ou seja, qual é a sua produtividade? Em uma hora eu consigo fazer o quê? Você tem que se autodescobrir. Mas quando você escreve, você bota numa agenda eletrônica, numa agenda física, isso já te ajuda a ter uma vida melhor. Aldrin, qual o projeto mais desafiador que você se envolveu na sua empresa? Bem, o processo de você sair do seu departamento e você ir para outro departamento e você motivar as pessoas que estão com você. Porque é muito fácil você olhar para uma pessoa e falar: vai lá e faz aquilo porque é sua obrigação. E aí, quando você decide fazer o que a pessoa faz e mostrando a ela o caminho que ela deve seguir, isso para mim é o princípio de liderança. O bom líder, ele precisa mostrar para a pessoa que ele está ali junto do time. Então, quando ele mostra isso, a equipe ela se motiva e a equipe ela consegue obter resultados fenomenais. Muito bem. Projetos futuros. Hoje você tem uma empresa de 15 anos, né, já consolidada no mercado. Isso já foi um desafio que passou. Projetos, desafios, onde você possa aumentar o seu leque de empreender. Conta pra gente algum desafio aí que tá para sair aí da sua Sim. empresa. O nosso projeto, ele consiste em trabalhar a mentalidade das pessoas. Muitas das vezes as pessoas elas estão buscando oportunidades. Então, através do nosso trabalho, nós temos projetos futuros que irão sair, né, que irá ter lá no nosso site, que é uma aba, falando sobre oportunidade de negócios. E nessa oportunidade de negócio, qualquer pessoa, maior de idade, com um certo grau de escolaridade, ele já vai poder se inscrever nesse projeto para ele poder trabalhar com a nossa empresa de forma indireta e direta, online. Esse vai ser o próximo desafio que a gente vai trazer aí para ajudar mais pessoas a saírem, talvez assim, de dizer: "Ah, poxa, eu estou sem oportunidade". Não, aqui você vai ter uma oportunidade. Pode contar um pouco mais? Fiquei curioso, querendo saber dessa oportunidade. Como vai ser essa oportunidade? Bem, através dos nossos produtos, nós levamos felicidade para as pessoas, porque não se trata só de vender e entregar, se trata de relacionamento.
Então, para a gente é muito importante quando a gente constrói relacionamento duradouro. Isso mostra qual é o nosso caráter. Então, todos nós somos pessoas, vendemos para pessoas e nós acreditamos que as pessoas, todas elas querem resolver alguma coisa. Então, esse projeto ele vai ajudar a abrir mercado em outras cidades, né, no Brasil, e a gente vai conseguir levar esse conhecimento de forma como se fosse um treinamento já, né, com manual pronto para a pessoa ela ler, ver se ela se identifica e ela possivelmente ela já vai ter uma renda extra. Ou seja, é um negócio totalmente integrado a comércio eletrônico e a pessoa vai fazer a compra dela e vai receber na casa dela como se ela estivesse comprando pertinho de onde ela mora. Precisa ser empreendedor para entrar nesse projeto? Não, né? É Não, só ter vontade de ganhar dinheiro? exatamente. É para pessoas que têm interesse em obter uma renda extra para poder investir em si mesmo, né? Que às vezes as pessoas elas veem o mercado de trabalho só como CLT, mas não enxergam que na internet hoje existem muitas possibilidades de se ganhar dinheiro. Então a internet hoje nos possibilitou criar essas ações onde a gente vai alcançar talvez mercados de pessoas que estão lá no outro estado e estão sem oportunidade. E elas querem ter oportunidade de começar a trabalhar com alguma coisa, vender alguma coisa e aquilo ali gerar um retorno para ela financeiro e ela poder resolver uma questão dela pessoal e ela continuar nesse circuito de sucesso. Aonde, lógico, que a gente também pretende fazer programas de premiação, né, para poder estimular mais ainda esse sucesso compartilhado. Eu gostaria de saber, e também servir de exemplo para nossos ouvintes, você tem 15 anos já com essa empresa. Em algum momento você praticou um esporte ou algum tipo de vício, ou algo que você tem certeza que tirou o foco naquele período do crescimento da sua empresa? Porque isso aconteceu comigo, eu eu vou estar compartilhando aqui, mas antes eu gostaria de te ouvir se isso Sim. aconteceu com você também. Pessoal, uma coisa é zona de conforto. A zona de conforto, ela te leva a concluir aquilo que você muito queria. Você queria um carro, você queria uma casa, você queria talvez um objeto eletrônico, uma viagem. E você, quando cai nesse mundo, você tem que entender que isso ali, para poder haver uma sustentação, isso se vem da onde? Do seu próprio trabalho. Então tem que existir um equilíbrio. Se você exagerar e a balança ela começar a tender a você ficar mais tempo na zona de conforto, isso vai deixar sua empresa sem manutenção, sem cuidados. Então é muito importante você ter um equilíbrio para que você não deixe cair na zona de conforto. Isso aconteceu contigo? Já aconteceu comigo e foi uma experiência negativa que eu tive, né, que eu quase fechei minha empresa por causa que eu não estava dando mais assistência, que eu achava que era só aquele resultado, a minha empresa pilota sozinha, pilota com os funcionários. Mas alguma coisa, fez com que você caísse na zona de conforto, como você comentou comigo que faz um esporte, eu não sei qual esporte, se quiser compartilhar, Sim, claro. pode ficar à vontade. Bem, esporte, eu acredito que até hoje os esportes eles me trouxeram assim, uma paz, né? Porque quando você cria um exercício no seu corpo, libera, né, assim, as endorfinas da tranquilidade. Você, quando vai para campo, depois de uma prática de um esporte, você vai melhor, você vai mais saudável. E ali o seu corpo ele já reage a isso. É a questão da neuroquímica. Agora falando da zona de conforto, você achar que você já está com tudo pronto, olha, não preciso mais trabalhar, não preciso mais me preocupar em pagar conta, já tenho uma boa reserva financeira, mas lembrando que aquilo ali um dia pode acabar. Então, para você manter um bom resultado e equilíbrio, você não pode deixar essas certas seguranças te deixarem como se fosse absoluto, porque uma hora ou outra as coisas podem mudar, o mercado pode ser modificado, as coisas podem alterar o tempo todo e você tem que estar atento a isso. Você tem que estar antenado, porque existem empresas que já trabalharam por 100 anos e hoje não existem mais. E foram grandes empresas, foram grandes exemplos. Mas se elas tivessem se adaptado ao meio, elas talvez estariam contando história hoje. Mas já não estão. Um exemplo todo mundo sabe, é a Blockbuster. Blockbuster acabou. Antigamente você tinha o prazer de ir lá na lojinha, pegar, levar para casa, assistir seu DVD, seu filme preferido. Hoje é Netflix, hoje são os streamers.
Então, os nossos negócios não são diferentes, independente se eles são comércios locais ou comércios virtuais. A gente tem que ter a sabedoria para sempre estar de olho na manutenção. A manutenção nunca é demais. Então, se você cuida bem do seu funcionário, ele vai gerar resultado. Se você cuida bem do seu espaço, você já tem que pensar em fazer reserva para lá na frente você já fazer um novo investimento. Por quê? A manutenção ela é importante para você, num momento desse de disrupção, né, de mercado, que é uma tendência nova que chegou para o segmento XYZ, você já está preparado para você se adaptar ao meio. Então, nós somos camaleões. A gente tem que sempre estar pronto para a guerra. Ou seja, chegou uma novidade, você testa, vê, já vai deixando lá no cantinho. Às vezes é um totemzinho, né, dentro de, vamos supor, né, eu vi muito agora essa questão do tablet, de reconhecimento facial, biometria, já não é mais aquela coisa física, né? As pessoas hoje já podem fazer reservas online. Então as coisas elas estão o tempo todo modificando. E a gente vai se adaptando às ferramentas. Isso é importante para gente. E não deixa da gente nessa questão de zona de conforto, que é uma área onde te botam uma venda nos olhos, ah, não, tá tudo bem. E quando você tira, tá tudo ruim. A minha experiência, todas as vezes que eu saí do foco, teve um porquê, né? Algo assim como o próprio esporte, que foi diferente, o esporte, a sua experiência. Apesar de o esporte nos fazer bem, ele faz bem com equilíbrio. Porque uma fase da minha vida eu não tive equilíbrio. O esporte me dava muito prazer. Eu hoje jogo bem pouco, quase nada, mas eu praticava o tênis de mesa, o tênis de quadra, né. Sim, Eu jogava tênis, então eu ia para o trabalho, jogava cedo, ia para o trabalho, só que o que eu jogava 1h30, 2 horas na parte da manhã, não saciava a vontade, eu queria jogar de tarde de novo. entendi. Então, uma fase da minha vida, o esporte tirou o foco. Para outras pessoas, pode ser o sport bet. A pessoa fica todo o tempo ali olhando ali o jogo e a pessoa ela é empreendedora, ela tem um negócio para tocar, ela precisa ter várias ideias, né, ali para colocar em prática, para o negócio funcionar melhor. Eu tô falando isso porque é mais uma coisa que um período da minha vida tirou um pouco do foco, tô confessando aqui. Sim, Esse ano, só por hoje, tô sem isso, já tem esse ano não, já parei já tem um tempo. E então eu tenho certeza que, muitas pessoas, perde o foco com essas coisas. Por isso que eu te perguntei e gostaria muito de ter compartilhado aqui, né, e a gente tem que estar se policiando a todo momento, para não cair na zona de conforto e não perder o foco, do crescimento do nosso negócio. Hoje, graças a Deus, estou aí a 1000% na minha empresa, sonhando que ela vai, alcançar grandes voos. Aldri, eu vejo realmente, o empreendedorismo na sua veia. Você não é diferente de mim, eu vejo você como um sonhador. E o empreendedor, ele sonha com projetos, sendo realizados, com um futuro diferente do futuro do presente, né. E um conselho que eu deixaria também aqui para os nossos ouvintes, é isso que eu estou presenciando aqui, você é um sonhador. E faz as coisas acontecer, não fica só sonhando, você mete a mão e realiza as coisas. E você que está nos ouvindo, não deixa de sonhar. Sonhar faz bem, nem tudo que nós aqui sonhamos, nós alcançamos, mas o que nós alcançamos foi porque primeiro nós sonhamos, não é isso? Primeiro vem um exatamente. sonho, depois a gente coloca em prática ali, dá os primeiros passos. Porque, esse canal é para isso, é para incentivar as pessoas a empreender, e acontece muito das pessoas terem boas ideias, o tempo passa e a pessoa não coloca a ideia em prática. Então, eh, precisa botar em prática, precisa sonhar, mas também precisa botar em prática,
E nós fizemos isso, colocamos em prática, a sua empresa, eu coloquei a minha e deu certo. E você também precisa colocar em prática. Você que tem um projeto, né, precisa botar em prática. Um maratonista, para alcançar lá o seu resultado lá de 42 quilômetros, ele não dá o primeiro passo ali para atingir o objetivo? Temos que todos nós que queremos ter sucesso na vida, dar os nossos primeiros passos. Estamos aqui fazendo isso para atingir o nosso objetivo e você também. Não perca a oportunidade, busca conhecimento, né? Busca conhecimento, informações e tira o projeto do papel. Estamos terminando aqui a nossa conversa. Foi um prazer, né, estar aqui conhecendo a sua história e gostaria que você deixasse um conselho para quem está iniciando um negócio, está querendo abrir uma empresa, ou até mesmo já tem uma empresa, mas quer abrir uma segunda loja, quer escalar o negócio. O que você deixaria de conselho para essa pessoa, dizendo o caminho que ela tem que trilhar? Bem, para quem está começando o seu primeiro negócio, ele já está começando aqui, ó, dentro da sua própria cabeça. Alguma coisa te influenciou até uma ideia. E eu vejo que muitos dos projetos que não deram certo nos meus pensamentos que eu tentei botar em prática, era falta, às vezes, só de um conhecimento. Então, essa parte do estudo, ela é primordial. Você ler, você conversar com pessoas que já têm esse próprio negócio, que é uma ideia sua, ou procurar pessoas que vão poder te dar uma orientação para que você não se frustre, né? Não que você não seja capaz, mas que você leve esse tempo que eu vivi na minha vida, que ainda estou vivendo, que eu vi que se eu tivesse feito do jeito certo, eu estaria talvez assim, com um efeito maior do que já nós somos hoje, né. E para quem já tem negócios, né, que quer expandir o negócio, tem que ter uma questão, assim, de responsabilidade sobre o capital da empresa, porque você nunca pode pegar e achar que vai ser vantajoso demais, e você às vezes arriscando o seu patrimônio. Então, se você vai arriscar numa nova oportunidade de expandir, de multiplicar, existem já hoje empresas que fazem estudo de mercado, consultoria, e pessoas também que podem te dar uma previsibilidade. Olha, você que vai conseguir obter esse público-alvo, você vai conseguir ter esse tipo de rendimento, você fazer bem a conta na ponta do lápis, para você entrar de cabeça e você saber que aquilo ali vai dar certo. Porque esse já é a sua obstinação. Isso já é o que já está acontecendo com você, mas você tem que ter essa, essa frieza consigo mesmo para você não dar um passo errado. Foi bom, Audrey, estar aqui conversando contigo. Uma palavra que eu não posso deixar de falar aqui no nosso podcast é que eu, Décio, com apenas a quinta série, estudei até a quinta série. No meu primeiro episódio lá, você querendo conhecer a minha história, lá eu estou me apresentando, né? Estudei até a quinta série e hoje estou aqui com uma empresa, né? Com 3 lojas, indo para a quarta unidade. E o nome do nosso podcast é Se Eu Posso, com apenas a quinta série, ter uma empresa com 40 funcionários, você também podcast. Foi um prazer te receber aqui. Mais uma vez, quero estar te agradecendo, tá? Por ter aceitado o nosso convite. Sucesso na sua empresa, sucesso na sua vida. Tenho certeza que a sua história vai motivar as pessoas aqui que estão nos ouvindo e já contribuiu bastante com a minha vida. E obrigado mais uma vez. É isso aí. Um prazer. Se eu posso, você também pode, hein? Valeu. Valeu, meu amigo.